Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Eu sou Marcos Paulo Feltrin. Quero convidar você para participar de mais um culto online, gravado aqui no altar da nossa Igreja da Graça de São Caetano do Sul. Espero que Deus fale muito ao seu coração e que você seja tremendamente abençoado através desse culto online. Desligue-se de tudo à sua volta e concentre-se em ouvir a voz de Deus falando ao seu coração. Antes de seguirmos, vou pedir para você curtir o vídeo, deixar os seus comentários, compartilhar. Se não é inscrito no canal, faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações. Se você está vivendo longe da igreja, por estar em outra cidade, estado, país ou impossibilitado devido a esse momento de pandemia, de estar conosco, cultuando a Deus e congregando na igreja, e precisa enviar seus dízimos e suas ofertas, está aqui no rodapé do vídeo, o meu WhatsApp pessoal, 11 96085 5474. Nele você me manda uma mensagem, eu informo você sobre todos os meios possíveis para você depositar ou transferir o dinheiro do seu dízimo, o valor do dízimo ou da oferta, e tenha certeza que você está semeando numa boa terra para que você tenha uma grande colheita em nome de Jesus. Que Deus fale ao teu coração, te fortaleça e abençoe demais a tua vida. Vamos ao culto. Renova minha fé, me fortalece, tira de mim o que não te agrada, vem com a tua palavra lavar a minha vida, lavar as minhas vestes espirituais, tirar de mim a sujeira do pecado, o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que nos rodeia a todo momento, aonde estamos e aonde vivemos. Senhor, não deixe com que esse mal venha interferir na nossa caminhada contigo, não deixe com que o mal venha nos separar do teu amor. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa o nosso pensamento, limpa a nossa alma, o nosso espírito. Pede, meu irmão, pede, minha irmã, pede, porque aquele que pede recebe. Deixa ele limpar você, deixa ele purgar você, deixa ele fazer essa limpeza na tua vida. Diga: Senhor, tira de mim tudo que não presta. Tira, meu Deus, do meu coração os conceitos, os preconceitos. Tira do meu coração tudo que não te agrada, aquilo que me faz errar, aquilo que me leva ao erro. Limpa a minha vida. Espírito Santo, vem sobre a tua igreja. Espírito Santo, visita o teu povo. Espírito Santo, vem nos renovar. Vem nessa hora. Vem sobre todos. Derrama aqui, Jesus, o teu Espírito. Derrama o teu Espírito para fazer nascer de novo essa pessoa que está cansada, para fortalecer o que está fraco, para renovar essa pessoa que anda triste, debilitada, caída. Oh meu Deus, levanta essa pessoa hoje, que nessa reunião, que através da tua palavra e da unção, da manifestação do teu Espírito, essa pessoa se levante para mudar de vida, ela se levante para vencer, para prosperar, para crescer, para ser abençoada. Fale na língua dos anjos, fale na língua dos anjos. Pede para ele, diga: Jesus, me batiza porque eu quero louvar o teu nome. Me dá o teu Espírito Santo, me dá variedade de línguas para que eu possa me edificar, me fortalecer, orar continuamente, me fortalecer na tua presença. Eu quero ser cheio de ti, eu quero ser cheio da tua misericórdia, da tua graça, do teu poder. Te adoramos, Jesus. Muda, Senhor, o nosso coração. Peça para Ele entender seu querer. Vem, Jesus. Como vaso nas mãos do olheiro. Dá-me um coração de carne. Dá-me um coração de carne. Tira o coração de pedra. Tira o coração de pedra.
suas mãos bem alto aos céus e peça para Ele: muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Muda meu coração. Muda o meu coração. Molda-me, Senhor. Toque esse meu coração. Prostrado aos seus pés, prostrado aos teus pés, me rendo, ó Pai. Cumpra em mim teu querer, muda meu ser. Levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, fala comigo. Eu preciso da tua palavra para iluminar a minha vida e os meus caminhos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. A Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória e todo o louvor. Amém? Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Podem sentar. Você que está aí pelo YouTube, no culto online, que o Espírito Santo fortaleça você, fale ao teu coração, que você seja muito edificado nesse momento. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, pegue ela aí, vamos meditar na palavra de Deus, que está lá no livro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. No versículo 6, carta do apóstolo Paulo aos cristãos de Filipe, né? Os Filipenses, capítulo 1. Lá no versículo 6. Quem já encontrou aí, diga amém. Amém. Vamos ler, gente? Coloque atenção nisso aqui, que isso aqui vai falar muito ao teu coração nessa noite. Diz assim, olha: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. No dia em que você creu no Evangelho e decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus, naquele dia, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele começou a fazer uma obra em você. Tem gente aqui que já serve a Deus há anos, há muito tempo. Tem gente que está começando agora e tem gente que ainda vai começar. Quando você começa a andar com Deus, que você assume a fé, que você abraça a fé, a obra de Deus na tua vida apenas começa. E essa obra, ela ainda não acabou. Essa obra ainda está em andamento. A cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada guerra, a cada tribulação, a cada batalha que você passa, Deus está fazendo com que essa obra seja aperfeiçoada. Deus está fazendo com que você melhore cada vez mais. Então você tem que melhorar, crescer cada dia mais. Veja, essa obra começa quando você se entrega para Deus e essa obra ela se conclui, ela se completa no dia, a minha Bíblia diz o dia com D maiúsculo, o dia de Jesus Cristo. Esse dia é aquele dia em que você vai ter um encontro com o Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, num corpo glorificado, para estar a eternidade com Ele. Para alguns, esse dia é o dia da morte, em que a pessoa termina a vida dela nesse mundo e ela vai para diante de Deus. Para quem não morrer,
e passar pelo o arrebatamento da igreja, esse dia do arrebatamento da igreja vai ser o dia de Jesus Cristo para você. Mas essa obra, enquanto esse dia não chega, ela não se completa, ela está sendo feita. Se você estiver andando com Deus, vivendo na fé, ouvindo a palavra, frequentando a igreja, aproximando-se de Deus cada vez mais, orando continuamente, seguindo as orientações que nós passamos para você e lutando para se edificar, para ficar cada vez mais perto de Deus, você vai perceber que a tua vida vai evoluir, vai melhorar cada vez mais. Quem já está servindo a Deus há um tempinho já, com força, com dedicação, com ânimo, para um pouquinho e reflita sobre isso. Ao longo desse ano, vamos pegar só esse ano, o quanto de novidades, de coisas novas você não aprendeu na palavra de Deus? Quantas vezes Deus renovou a tua fé e você começou a entender coisas que até então você não entendia, mesmo servindo a Deus e estando na igreja? Quantos problemas você enfrentou, venceu, superou, tirou as lições deles, aprendeu, melhorou, evoluiu? Sabe o que é isso? É a obra de Deus que está sendo feita na sua vida para que você melhore cada vez mais. Veja, nós não somos capazes de entender os nossos caminhos. Como seres humanos, nós somos totalmente limitados. Nós não temos a capacidade de prever o futuro, de saber o que vai acontecer conosco amanhã ou depois. A gente sonha, a gente planeja, sim ou não? Você faz planos para o futuro, mas você não sabe como é que vai se desenvolver o futuro. Por exemplo, nessa mesma época, um ano atrás, estávamos aqui planejando o ano de 2020, fazendo um projeto de vida, falando, Senhor, eu quero comprar, vender, casar, ter filhos, e isso e aquilo, e você faz planos, e está tudo desenhadinho, e está tudo certinho, estava tudo bem. Aí, de repente, veio em março o quê? Pandemia, parou tudo, alterou-se os planos, e alguém conseguiu prever que isso ia acontecer? Nós não sabemos. Mas deixa eu te falar uma coisa, o teu pai sabe. E ele já veio te preparando, e ele já veio te fortalecendo, e ele já veio te alertando, porque ele sabe o que você vai passar. Então ele aperfeiçoa você para passar. Você não sabe das lutas que você vai ter, ele sabe. Então ele já te dá as ferramentas, a unção, a fé, a força que você precisa para passar por aquela luta e vencer. E isso é melhorar cada vez mais. É isso que Deus está fazendo em você. Essa obra não conclui-se até o dia de Jesus Cristo. Até lá nós vamos viver passando por batalhas, por lutas, vitórias, e com cada vitória, e com cada luta, e com cada guerra, vamos melhorar cada vez mais. Deus está fazendo uma obra na tua vida, amém? Deus está trabalhando em você. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. A pergunta que eu quero fazer para você é, você vai deixar Ele fazer essa obra ou não? Vamos dar um pulinho lá em Jeremias para a gente entender isso melhor. Capítulo 18. Profeta Jeremias, lá no Velho Testamento, capítulo 18. Versículo 1. Quem já achou aí, diga amém? Diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus falou para o Jeremias, vai até a casa do oleiro, porque lá eu quero que você veja algo que vai fazer com que você entenda aquilo que eu quero te mostrar, aquilo que eu quero falar contigo. E aí no versículo 3 diz assim, desci então à casa do oleiro,
e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Preste atenção. Não sei se você já viu algum artesão trabalhando dessa maneira, ou pelo menos num filme você já deve ter visto como é que se faz esse trabalho. Tem uma roda, um equipamento, o oleiro está lá, ó, pisando na roda, e conforme ele vai pisando, a roda vai girando, conforme ele quer, mais rápido ou mais devagar. Ele pega o barro e ele joga a argila, o barro, em cima da roda, joga água, faz ficar úmido, amassa bem, e então, conforme a roda vai girando, ele vai moldando, ele vai trabalhando, ele vai fazendo um vaso. Deixa eu te falar uma coisa. O barro sabe o que está acontecendo? Sim ou não? O que você acha? Você acha que o barro já sabe o que vai acontecer com ele? Não, ele é barro. Você acha que o barro sabe qual é o seu propósito ou a sua finalidade? Não, é só barro. Mas o oleiro sabe. O oleiro sabe se ele vai fazer ali um vaso para ornamentar a casa, um ambiente com plantas maravilhosíssimas que exalarão seu perfume por todo o ambiente. Ou se ele vai fazer um pote para levar água, para sustentar uma família. Ou se ele vai fazer um pote de barro que vai guardar os mantimentos, ou que vai ser usado como uma panela para cozinhar os alimentos e tudo mais. O oleiro sabe, o barro sabe? Não, é só barro. Ele não entende o seu propósito. Assim somos nós. Você consegue descobrir o seu propósito? A sua finalidade? Uma vez eu fui a uma aula, um seminário de filosofia. E eu cheguei, eu falei, eu quero ouvir o que a professora aí vai falar, porque eu quero me interessar, me inteirar do assunto. Aí sentei-me, abri um livro sobre a mesa e dediquei-me a prestar atenção no que ela tinha a dizer. E ela começou a falar da filosofia e de nome de grandes homens que são considerados em todo o mundo grandes filósofos que moldaram o pensamento e a vida das pessoas ao longo dos séculos. E eu comecei a ficar interessado no assunto. Aí ela foi citar o maior deles. Eu falei, ó, esse é o cara, o maior de todos. E ela falou assim, a frase mais conhecida do maior filósofo que já andou entre nós é a seguinte, só sei que nada sei. Aí eu tomei meu caderno e fui embora. Eu falei, o quê? Se o cara que é o tal não sabe, eu vou ficar aqui fazendo o quê para ouvir esse camarada? Quer dizer, o homem passa a vida inteira tentando entender o seu propósito e não entende. Por quê? A gente é só barro. Viemos dali. O oleiro foi quem nos fez. Ele sabe qual é a nossa finalidade. Ele sabe qual é o nosso propósito. Então, Deus queria que o Jeremias visse isso, esta cena. O oleiro com o barro sobre a roda, fazendo a sua obra. E aí ele viu que enquanto ele estava moldando o vaso tomou uma outra forma e se quebrou. Ou porque estava seco, ou porque estava molhado demais, mas o vaso perdeu a forma. O que o oleiro fez então? Amassou, molhou novamente e começou de novo. Essa é a obra que o Jeremias viu o oleiro fazer sobre o barro. Enquanto Jeremias estava olhando para isso, o versículo 5 diz assim, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor,
Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A pergunta de Deus é, ô Jeremias, pergunta à casa de Israel, ao povo de Israel, à igreja do Velho Testamento, que é espelho para nós, a igreja do Novo Testamento, pergunta para eles o seguinte: vocês vão deixar, vocês vão permitir, vocês vão aceitar que eu faça em vocês a minha obra? Que eu dê a forma que eu quero dar a vocês? Vocês vão permitir que eu pegue vocês nas mãos, como um oleiro pega o barro? Coloque sobre a roda e trabalhe sobre vocês e realize a minha obra? Responda para você mesmo essa pergunta. Você vai permitir que Deus faça essa obra na sua vida? Ou você vai ser um barro rebelde, que por conta própria vai pular da roda e sair andando por aí? O que é um barro andando por aí, gente? Não é a piada, não. O que é um pontinho marrom andando? Não é isso, não. Mas imagina, para que serve um monte de barro, um monte de argila amassado dentro de si? Serve para quê? Para nada. Para nada. Não serve para carregar uma água, não serve para colocar uma planta e ficar bonito, não serve para ter utilidade para quem vai usá-lo, nem bonito fica seco, vai rachando e não presta mais. Quer dizer, não serve para nada. Assim é a pessoa que pula da roda do oleiro e que diz assim: eu não quero que esta obra seja feita na minha vida. Eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver da minha própria maneira. Eu não quero permitir que este oleiro me pegue e me conduza, e me controle, e me dê forma. Eu quero viver por conta própria. Tá bom, então, viva por conta própria. Aí vem a palavra de Deus e pergunta: ô barro, vais deixar que eu faça em você a minha obra ou não? Porque quando a gente fala em Deus tomar a gente nas mãos e começar a moldar, parece que é assim, ó, Ele faz o que quer e nós nos tornamos um monte de robô feito em linha de produção, que basta virar uma chavinha e de repente tudo mudou. Nós não somos robôs, somos. Nós somos seres dotados de consciência, de inteligência, de raciocínio, de vontades, de desejos. Não tem como rodar uma chave e mudar uma pessoa. Então, como é que Deus faz essa obra? Como é que Deus trabalha nessa obra? Ele trabalha agora, do jeito que Ele está fazendo contigo nesse momento, falando com você através da palavra, usando o pregador, usando outras pessoas, dando a você uma direção, fazendo com que você entenda que o que você está fazendo está errado e mostrando o que é que você tem que fazer de forma certa. Ou então, mostrando que tem algo que você tem que fazer e não está fazendo e como fazer. Essa é a obra do oleiro. Essa é a obra de Deus em nós. Cabe a você dizer para Deus: sim, eu permito, ou não, eu não quero. Deus perguntou para o Jeremias: Jeremias, está vendo lá o oleiro? Eu sou o oleiro. Vocês são o barro. Poderei eu fazer a minha obra em vocês ou não? Então, permita-se ser moldado, ser modelado, ser destinado pelo próprio Deus, pela palavra de Deus. Tem um versículo na Bíblia, ele vai colocar aqui na tela, eu não sei se você conhece, se você já chegou a ler alguma vez na vida. É um versículo que pouca gente conhece. Quer ver? Coloca aí para mim na tela o Salmo 23, versículo 1. Já ouviram falar desse salmo ou não? O que está escrito aí? Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, nada... Diga amém. Oh, coisa linda, não é? Tem gente que gosta de colocar isso na casa. Antigamente tinha umas plaquinhas que as pessoas botavam na porta escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Tem gente hoje que põe na camisa. Um dia eu estava andando e eu vi uma pessoa com uma camisa bonita. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um estava com a cruz, o outro estava com a cara de um leão, assim, ó. Eu falei, olha que coisa bacana, muito lindo. Tem gente que coloca isso lá no para-choque do caminhão, no vidro do carro, repete isso o tempo inteiro. Mas você já parou para pensar no que significa isso? Quando Davi disse essa frase, ele disse assim, nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. O que o Davi estava dizendo? Eu sou ovelha, ele é o pastor. Eu sou só uma ovelhinha. É Ele quem me conduz, que me guia, que me instrui, que me dá caminho, direção, que me dá segurança. Sem Ele, eu estou perdido. Mas com Ele, sendo meu pastor, nada me faltará. Aí eu pergunto, você é ovelha de Jesus? E é interessante você entender essa figura de linguagem que é muito empregada na Bíblia. Deus trata o povo de Israel como sendo suas ovelhas, e ele o pastor. Da mesma maneira, Jesus se referiu a nós, a igreja do Novo Testamento, como sendo ovelhas e ele o bom pastor. Mas você já parou para entender o que é ovelha? A ovelha não é um animal muito comum na nossa cultura. Mas um dia eu parei para fazer um breve estudo a respeito da ovelha e visitei uma fazenda aqui no interior de São Paulo, que tinha uma criação de ovelhas, pequena, eram poucas ovelhas. E eu conversei com o cuidador, não era nem pastor, porque hoje o tratamento é diferente, não se tem as características que se tinham naquela época. Então, muda alguma coisa, mas ele me ensinou, me instruiu bem. Na reunião que eu fiz de manhã, tinha uma senhora aqui sentada, que ela falou assim, pastor, o meu pai era pastor de ovelhas em Portugal. Começo dos anos 1900 e alguma coisa, o pai dela era pastor de ovelhas em Portugal, ele tinha cerca de 40 ovelhas. E lá, diferente do que se faz hoje, em todo canto do mundo, né, com a tecnologia, não se prende a ovelha no redil e só traz comida. Quem cuida de ovelha hoje? A pessoa vai no supermercado, nesses pet shoppings, né, chama o veterinário, ele vai lá e coloca a ração no bornel, as ovelhas comem ali mesmo, dormem, e está tudo cercado, e tem vigilância eletrônica, e tem aquele monte de coisa para não chegar o bicho e pegar a ovelha. Na época do Davi não tinha nada disso. O pastor tinha que cuidar da ovelha e levar a ovelha todo dia pela manhã a um açude para tomar uma água limpinha, a um pasto verdinho para ela poder se alimentar bem, a um lugar de refrigério e descanso para que ela pudesse descansar sem ser pega pelos seus devoradores. Quer dizer, era um trabalho árduo. E a ovelha tem muitas limitações. A ovelha, por exemplo, se você pisar assim perto dela, ela toma um susto e cai dura. Já viu isso acontecer? Se você fazer assim perto da ovelha, ela cai dura. Você fala, pronto, matei de susto. Não, passa um tempinho, ela levanta e segue. Mas ela é tão frágil que um susto faz ela cair. É um sistema de defesa que ela tem e finge de morta. A ovelha tem uma visão curta, ela não consegue enxergar muito distante. É necessário que tenha um pastor orientando e mostrando o caminho, cuidando. Algumas ovelhas se desgarram ao longo da caminhada do redil e vai se afastando. É preciso que o pastor pegue o cajado, que tem a ponta encurvada, entrelace o seu pescoço e traga de volta. O Davi fala sobre isso no Salmo 23, o teu cajado e a tua vara me consolam. Ora, mas se o cajado é para trazer de volta, para que cargas d'água serve a vara? Vocês sabem ou não? Era para quebrar a perna da ovelha que se afastava do redil. Quebrar. Então era muito comum que a ovelha fosse se afastando, o pastor ia lá, pegava o cajado e trazia ela para perto. Mas tem ovelhas e ovelhas. Tem ovelha que o pastor agarra e traz para perto. O que ela faz? Vai de novo. Então, conforme ela ia fazendo isso, chegava uma hora que o pastor, para não perder aquela ovelha, vinha com a vara e batia na sua perna e quebrava o osso.
Então ela não conseguia mais andar. Ah, isso é maldade demais. Não é não. Maldade era deixar ela se afastar e ser presa, e ser devorada por um outro predador. Então o pastor pegava essa ovelha, passava o azeite, fazia as ataduras, curava as suas feridas, colocava no ombro e ia andando com ela. Adivinha o que acontecia no rebanho? Nenhuma ovelha se afastava mais. É bom a gente aprender assim, né? Vendo os outros se quebrando. É melhor do que ser quebrado. Aí, passado algum tempo, aquela ovelha era curada, os ossos se recuperavam, a perninha dela voltava ao normal, o pastor soltava ela no meio do redil. A mágica acontecia. Ela já não queria mais ficar no canto, na beirada. Ela queria andar no meio das ovelhas para não ter perigo de sair de perto de novo. Resolveu o problema. Você entendeu? Quando eu fui nessa fazenda aqui em São Paulo, tinha algumas ovelhas, e claro, não tinha essa necessidade de andar para lá e para cá. Então, eu conversei um pouquinho com o cuidador. E as ovelhas maravilhosas, a coisa mais linda do mundo. E ele falou, pode abraçar, pastor, pega a ovelha. Aí eu abracei, tirei uma foto com a ovelha, gostoso demais. Aquele pelo macio, é maravilhoso. Só que tinha uma ovelha que pareceram que passaram ela milanesa. Enrolaram ela assim, numa farinha com ovo. Ficou um horror o pelo dela. Aí eu perguntei para o pastor, para o cuidador, falei, olha, por que essa ovelha está desse jeito, diferente das demais? Aí ele falou assim, sabe o que é, pastor? É que esta ovelha, ela chegou aqui para nós faz alguns meses apenas. E ela foi achada dessa maneira. Eu falei, então por que você não faz a tosa? Não corta logo o pelo dela? Aí ele falou assim, se eu cortar agora, nessa época, ela morre de frio. Ela vai ter problemas na pele. E o outro pelo que vier a nascer, não vai nascer saudável. Então tem que deixar o processo todo acontecer. Ela sofre, ele falou assim, ela sofre, ela sente dor porque o pelo está todo enrolado, está tudo grudado, está um nojo. E não dá nem para dar banho, está horrível. Ele falou, tem que esperar o processo para quando for fazer a tosa, fazer em todo o rebanho. Quando fizer a tosa, nós vamos descartar esse pelo, porque esse pelo já não presta para mais nada. Mas quando vier o outro pelo, vai estar lindo. E como a das outras, vai servir para a gente vender, para a gente fazer isso, fazer aquilo e tudo mais. Olha que coisa interessante. O que é um barro que sai da roda e vai viver sozinho? O que é uma ovelha que sai do meio do redil e vai andar sozinho? Acabou. Fica completamente destruído. Então a pergunta de Deus é, posso colocar você na roda? Posso fazer a minha obra na tua vida? Você vai deixar? Posso cuidar de você como uma ovelha é cuidada pelo pastor? Posso ser o seu pastor? É Jesus perguntando. Quem aqui pode dizer assim, eu quero ser ovelha de Jesus? Levanta a mão, quer? Então diga, eu vou ser ovelha dele. Vamos ver quem é a ovelha dele? Vamos ver se você é. Abre lá no Evangelho de João, capítulo 10. Jesus falou sobre isso. João 10, versículo 27. João 10, 27. Acharam aí, gente? Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para um pouquinho aí. Existem muitas vozes que nós conseguimos captar, ouvir ao longo da vida. A voz de Deus, a voz de Jesus, da palavra. Mas existe também a voz do diabo, a voz da dúvida. Existe a voz de pessoas bem intencionadas que querem te ajudar. E existem a voz de pessoas mal intencionadas que querem te prejudicar. Existe a voz que autoriza você a fazer tudo e a outra que proíbe você de fazer um monte de coisa. Existem muitas vozes. A voz da religião, a voz da insegurança, a voz do medo.
Tem muitas vozes para a gente ouvir. Mas Jesus vem e fala assim: quem é minha ovelha, não ouve nenhuma outra voz, ouve a minha voz. E aí ele diz assim: e eu as conheço, e elas me seguem. Então, duas coisas está escrito aqui. Quem é ovelha do bom pastor, do Senhor Jesus, ouve a voz dele, a voz da palavra, a voz da fé, e segue, e obedece. Porque, como eu disse, nós sendo ovelhas, ou nós sendo um vaso de barro na mão do oleiro, é só uma figura de linguagem. Deus não tem um super cajado que desce a ponta assim na terra, pega você pelo pescoço e faz você fazer o que Ele quer. Não é assim que Deus trabalha. Deus, Ele fala, Ele dá a palavra, Ele faz a fé ser produzida dentro de você. Você decide seguir ou não. Você decide ouvir ou não, obedecer ou não. A decisão é sempre sua. A decisão é sempre nossa. Amém, gente? Quem é ovelha de Jesus é quem ouve a palavra e segue. Então, olhando para a palavra, buscando a Deus, tem horas que Deus vai mostrar para você, tem coisas na tua vida que estão erradas, que Deus abomina, que Deus não se agrada, que você tem que deixar de fazer. Bom, você ouviu a palavra. Agora você tem que decidir, vai seguir, vai obedecer, vai tirar da tua vida essas coisas, ou vai pular da roda e continuar andando do jeito que você quer. A decisão é tua. Existem momentos que Deus vai pedir para que você faça algo, como pediu um dia para que Abraão levasse o seu único filho até o monte e o sacrificasse para Deus. E aí o Abraão poderia ser ovelha de Deus e falar assim: tá bom, o Senhor está mandando, eu vou fazer, o Senhor é que dirige. Eu não queria perder o meu filho, foi uma luta para fazer, ó, deu um trabalhão, foi 100 anos aí buscando ajuda, buscando a Deus, foi um milagre ele ter nascido. Agora que está aqui o menino forte, bonito, saudável, o Senhor quer que eu leve ele em cima do monte para sacrificá-lo? Eu não queria não, mas o Senhor sabe o que está fazendo, minha vida está na mão do Senhor. O Abraão foi, isso é ser ovelha. Ele poderia ter pulado da roda e falado: não, eu já tive o que eu quero, agora eu vou viver do meu jeito, filho é meu, ninguém toca, que negócio é esse? Ou então ele poderia fazer o que algumas pessoas fazem: que nada, isso não é voz de Deus não, isso não é Deus falando não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da cabeça dos outros, não, não vou fazer não, tá bom. Quem é ovelha de Jesus ouve a voz dele e segue. Então você tem que ouvir a palavra e obedecer e seguir. Aí no capítulo 12, nós vamos encerrar aqui, no versículo 26, Jesus ele fez esta declaração, olha: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Poderia tirar a palavra servo e colocar ovelha, dá no mesmo, é o mesmo sentido, é a mesma coisa. Quem é ovelha de Jesus, me serve, me segue, vai aonde eu estou, não vai aonde eu não estou. Você que é ovelha de Jesus, você precisa estar onde Jesus quer que você esteja. Nós cantamos agora há pouco: eu quero estar no centro da tua vontade. O que é isso? Onde fica esse lugar, pelo amor de Deus? É você se submeter, submissão total a Deus. Jesus, ele quer que você seja uma pessoa limpa, pura, santa, honesta. Esse é o centro da vontade de Deus. Jesus, ele quer que você abra a boca para abençoar, nunca para amaldiçoar. Jesus, ele quer que você prospere, cresça, seja abençoado para dar testemunho dele. Amém, gente? Isso é cumprir o plano de Deus, isso é estar aonde Jesus está. Se afastar daqueles lugares onde Jesus não está. Alguém te chama para uma festa e você sabe que naquela festa vai ter coisas que Deus condena, abomina, sujeira, é droga,
É aquele tipo de música com aquele linguajar obsceno. Graças a Deus, no Brasil quase não tem isso, né? Tem? Imagina, né? É as pessoas se drogando, se prostituindo, é aquela loucura, é aquela bagunça. Aí você fala, não, eu vou lá porque não tem nada demais. Vai. A ovelha de Jesus vai aonde o seu Senhor vai. Amém, gente? Olha, onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Falo de festa, assim, é só um exemplo, mas tem tantas outras coisas. O que você precisa colocar no coração é, se você quer ser ovelha de Jesus, se você quer deixar que o oleiro pegue você como vaso e molde a tua vida e faça essa obra que ele começou a fazer e conclua essa obra, você tem que ser essa pessoa que serve, que segue e que vai aonde Jesus está. E aí no finalzinho desse versículo ele termina dizendo assim, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Diga glória a Deus, gente. É aqui que está o segredo de tudo. Se você servir a Deus, se você for a ovelha do bom pastor, que ouve e que segue as palavras de Deus, se você for aquele vaso que permite que o oleiro pegue você e molde, e deforma, e trabalhe na tua vida, você é aquela pessoa que segue a palavra, que obedece a palavra, que serve ao Senhor Jesus. Jesus ele está dizendo, se você me servir, o Pai vai honrar você. O que é uma vida honrada por Deus, gente? É uma vida de prosperidade. Deus quer que você prospere. Ele vai honrar você para que você prospere. Deus quer que você tenha saúde. Ele vai honrar você lhe dando saúde. Uma vez, Pedro chegou na cidade de Listra, e estava lá o Enéas, muito tempo doente, paralítico, enfermo. E ele disse assim, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. O Enéas se levantou e ficou curado. Sabe o que Deus estava fazendo? O Pai estava honrando o Enéas. E quando ele se levantou, todo mundo que viu ele se levantar curado, começou a glorificar a Deus. Deus quer que você seja honrado, para que todo mundo que olhar para você glorifique a Deus. Você tem que prosperar, porque a tua prosperidade glorifica o teu Deus. Você tem que vencer na vida, porque a tua vitória glorifica a Deus. Pastor, como é que eu faço para vencer? Está aqui o caminho. Sirva ao Senhor Jesus. Deixa Ele fazer a obra dele em você. Essa obra começou um dia, mas ainda não terminou. Para muitos aqui ainda está longe de terminar. Mas a cada dia que passa, Ele vai fazendo um pouquinho mais da sua obra. Cada luta que vem um pouquinho mais vai sendo moldado, vai sendo refeito, vai sendo preparado. Essa obra só termina no dia do Senhor Jesus. Até lá, Deus vai honrar você em todas as coisas. Para que você, honrado por Deus, glorifique o nome dEle. Amém, gente? Quem entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte.